rapaziada, Yuta voltou no corpo de Satoru Gojo. Confirmada a teoria. Já tinha essa teoria, né? Acho que a galera não botava muita fé nessa teoria, não. Acho que de todas as teorias da volta do Gojo, essa era a menos falada. Eu também não botava muita fé, não, mano. Mas aconteceu. E a explicação é bem convincente, não tem muito o que dizer. Só que, cara, isso traz coisas que, né, são meio complicadas. Vamos lá. A começar, vamos passar rapidamente pelas condições da técnica, né? A gente não sabe como funciona a técnica do Kenjaku ainda. A gente não sabe exatamente o que acontece, porque, bom, a gente sabe que ele troca de cérebro, mas é só isso? A gente nunca viu ele fazendo, ele realizando, né, esse ritual. É só trocar o cérebro? Ou tem alguma coisa extra? Porque igual, o Kenjaku, ele consegue a técnica que o corpo tinha. De acordo com o Kusakabe, durante a batalha do Gojo contra o Sukuna, a técnica inata fica gravada no cérebro do feiticeiro. Então, porra, se o Kenjaku, ele troca os cérebros, na teoria, ele não tem acesso à técnica amaldiçoada do feiticeiro, porque tá gravada no cérebro. E ele dominou o corpo, sem o cérebro. Então, ontem, né, eu tava debatendo com a galera do Discord quando saiu os spoilers, né? Inclusive, se você não tá no Discord, entra lá, que tá bem da hora lá. Chega lá, pai, acompanha, faz parte dessa comunidade, tamo junto. A gente tava debatendo porque se foi isso mesmo, como é que o Kenjaku, ele tem acesso às memórias e à técnica amaldiçoada daquele que ele possui, sendo que ele não tem o cérebro da pessoa? Bem, acho que a conclusão mais óbvia é que ele de alguma forma consome o cérebro, seja comendo, absorvendo, ou algum ritual da própria técnica amaldiçoada dele, que acaba adquirindo os conhecimentos e as técnicas do cérebro daquela pessoa, ou então a técnica fica de fato gravada no corpo, ou então uma parada mais além que a gente tinha pensado. A consciência barra alma da pessoa está no corpo mesmo depois de morta, e depois que o Kenjaku entra, ele consegue ter acesso às memórias e à técnica inata que está na alma. A técnica inata na alma cara, vamos lá. Técnica inata está 100% confirmado que tem na alma, né? Fica na alma. Assim como a consciência. Porque, cara, pensa aqui, o raciocínio é rápido. O Sukuna, ele ficou selado na porra de um dedo. A porra de um dedo. Não tem o cérebro num dedo. Se o Gegeko Tami falar que tem um cérebro num dedo, ele tá fumando muita droga. É muita maconha. Acho que quem chapou de Black Flash foi o próprio Gegeko Tami. Se não tem um cérebro no dedo, né? Apenas a alma do Sukuna estava ali. E mesmo assim, quando o Sukuna adentrou o corpo de Itadori, ele tava ali com a sua consciência dentro do seu domínio inato, com a sua técnica inata, então a alma possui sim a técnica inata. A técnica inata está gravada na alma e a alma também está com a consciência da pessoa. Um dos caras que tava lá na call, quando a gente reagia ao capítulo, ele falou algo muito interessante, velho. Pode ser que na realidade o cérebro, ele seja apenas a cabine de motorista para controlar o corpo. Pensa em um ônibus, velho. A gente tem o corpo, a gente tem a estrutura do ônibus, o que vai carregar tudo, o que vai fazer tudo acontecer. A gente tem a cabine do motorista, a gente tem o motorista. Sem a cabine do motorista, não tem como o motorista dirigir o ônibus. Assim como sem o motorista, não tem como a cabine dirigir o ônibus sozinha. Então, cara, nessa mesma lógica, a gente tem o corpo como ônibus, o cérebro como a cabine do motorista e a alma barra consciência, né, da pessoa como sendo o motorista. Por isso, a gente consegue ter o Itadori, né, no início, e o Megumi também, dividindo o corpo com o Sukuna e tendo apenas um cérebro. E mesmo assim, o Sukuna continua tendo consciência, continua tendo sua técnica inata. A única diferença é que quando eles trocam de lugar, eles trocam apenas quem vai dirigir a cabine do motorista. Até porque a gente vê, né, o Gojo falando que com o tempo, a técnica do Sukuna ficaria gravada no cérebro do Itadori. E como isso aconteceria? Simples. A técnica do Sukuna tá na alma dele, tá na consciência dele. Essa passagem, né, da alma do Sukuna pro cérebro do Itadori poderia acontecer de duas maneiras. A primeira, Sukuna, né, toda vez que ele usasse a técnica, ia começar a passar pro cérebro, porque, beleza, o Kusakabe falou e é verdade, né, a técnica tá no cérebro. Mas, se a gente seguir nessa lógica de que a técnica também tá na alma, faz muito mais sentido de que a técnica esteja principalmente ali na alma da pessoa, esteja atrelada na alma, ou seja, uma só com a alma. A técnica e a alma são uma coisa junta, né? Estão em conjunto. E como a pessoa tá ali no corpo, né, dela, como a pessoa tá controlando aquele cérebro em específico, desde nascido, a técnica que tá na alma dela acaba gravando no cérebro. E não o contrário, entendeu? Ele nasce com a técnica na alma, como está a 100% do tempo habitando um mesmo corpo, um mesmo cérebro, esse cérebro acaba tendo aquela técnica gravada nele, talvez possibilitando, né, facilitando o uso da técnica em combate, não sei. Mas enfim, pensando nisso, então Sukuna, enquanto usasse a técnica dele, poderia estar gravando, ou até mesmo quando não usasse a técnica dele, mesmo só de estar habitando ali, com a alma dele habitando no corpo do Itadori todo momento, só de estar ali dentro, a técnica amaldiçoada do Sukuna pode ficar, começar a ficar gravada ali naquele cérebro do corpo que ele tá habitando. Pensando nisso, então a gente tem uma resposta bem plausível para como Kenjaku consegue adquirir a técnica inata daquela pessoa sem ter o cérebro daquela pessoa. Isso a gente tá considerando caso ele não consuma, né, o cérebro
alguma forma. Caso ele apenas use o cérebro dele no corpo da pessoa e acabou. Mas seria algo sinistro, né, inclusive, porque, tipo, se o corpo morre e a alma continua ali no corpo, triste, cara. Pode ser também que há condições, né, tipo, se a pessoa morreu atropelada, ou seja lá de qual forma, normal, né, a alma vai embora e foda-se. Ou, dependendo da forma que a pessoa morre, a alma continua ali e se fudeu, fi. Mas, a forma que eu mais gostei, né, da conclusão que eu mais gostei que a gente chegou ontem em Cal, é que quando a pessoa morre, a alma vai embora. A alma vai pro além, ou seja lá o que tenha no mundo de Jujutsu Kaisen, né, não sei. Mas a alma vai embora, já que o corpo está desanimado. O corpo morreu, a alma foi embora. A partir do momento que o corpo volta, que o corpo é reanimado, seja lá de que forma, a alma volta também. Porque a alma está atrelada no corpo da pessoa. Assim como o Marrito falou que a alma e o corpo são um só, a alma está totalmente atrelada àquele corpo. Se aquele corpo é reanimado, a alma ela vai voltar de alguma maneira para aquele corpo. Daí a gente pode ter uma resposta também e chegar na conclusão de que a técnica do Kenjaku é troca de almas. A partir do momento que ele bota o cérebro dele no corpo do cadáver que ele quer possuir, a técnica dele, no caso, vai transferir a alma dele para aquele corpo. Vai tirar o laço do corpo padrão dele com a alma dele e consegue permanecer ali consciente em outro corpo, dominando este corpo, né, morto. E isso também vai explicar e muito a volta do Toji lá em Shibuya. Aquela vez que o Geto contestou o corpo do Kenjaku, quando o Gojo fala com ele, né, fala com o Kenjaku e a mão ali do Kenjaku puxa, vai na cara do Kenjaku, era o Geto, né, dominando, tendo um lapso de domínio sobre o corpo ali dele. Isso explica essas paradas, velho. Isso explica essas paradas, porque quando a veinha lá traz o corpo do Toji de volta, reanima o corpo do Toji, o corpo puxou a alma, já que o corpo e a alma é a mesma coisa. Se o corpo reanimou, então o corpo puxou a alma do Toji, de seja lá onde ele estivesse, e pôs no corpo novamente. E ali ficou a mesma situação de Sukuna e Itadori, cara. Ficou duas almas num corpo só. A mais forte prevaleceu, que foi a do Toji. Não faz sentido pra cacete essa porra? O mesmo acontece com o Geto ali, né, velho? O Geto e o Kenjaku. Quando o Kenjaku reanimou o corpo do Geto pra poder possuir ele, a alma do Geto saiu de onde ela tava, voltou pro corpo, ficou ali de segundo plano, que nem Itadori e Sukuna, que nem o Megumi e Sukuna, e o Toji e aquele maluco lá que eu nem lembro o nome. A alma ficou ali de canto. Só que, porra, obviamente, né, com o domínio do Kenjaku, talvez a técnica dele, né, ajude nessa parada. Às vezes a gente tem um personagem que é mais forte, tipo, o Gojo é mais forte que o Yuta, tem um espírito com certeza mais forte, mais determinado que o Yuta, mas a técnica do Kenjaku pode ter algo relacionado a domínio, né? Tipo, a partir do momento que você possui aquele corpo, você também domina a alma, independente se ela é mais forte ou não. Então, mesmo se o Geto, numa hipótese que o Geto fosse mais forte, que o espírito dele fosse mais forte que o do Kenjaku, por causa da técnica do Kenjaku, ele continuaria estando submisso ao Kenjaku. Aí, por causa do Gojo, né? Do que o Gojo falou, ele teve ali um lapso de domínio sobre o corpo dele, mas foi bem rápido. E não foi algo absoluto, né? Só que, cara, se a gente pensar assim, se realmente foi isso, então Gojo, entre aspas, ainda está vivo. Se for isso, Gojo ainda tá vivo. A alma dele tá no corpo ali, junto do Yuta. Não acho possível que o Yuta vá conseguir trazer, né, a alma do Gojo de volta, tipo, deixar o Gojo dominar a alma, né, e assumir o controle do corpo, dominar o cérebro, na real, e assumir o controle do corpo, mas ele tá ali, velho. Ele tá ali. Se for realmente isso, o Gojo tá ali, de cantinho, no corpo dele, enquanto o Yuta tá na frente. Mas aí, cara, de fato vem o bagulho que me incomodou muito. Yuta expandiu o domínio do Gojo. Cara, isso me deixou bastante confuso, velho. Porque até então, o que eu entendia de domínio inato, né, dentro do universo de Jujutsu, domínio inato é um espaço metafísico que representa você. É o espaço metafísico que tem aspectos da sua personalidade e da sua técnica inata. E aí, se a gente for naquele pensamento, né, de que a técnica inata está na alma também da pessoa, isso faz mais sentido ainda. Porque a gente vê que o domínio inato do Sukuna dentro... isso também a gente não pode... Tem que lembrar, né? O domínio inato é da alma, tá? É da alma, não é da técnica, não é do cérebro. É da alma. Tanto que quando o Sukuna tá no corpo do Itadori, ele tá dentro do domínio inato dele. Lá dentro do Itadori, ele tem o domínio inato dele. Então é a alma dele que possui o domínio inato dele e ele tá lá habitando, já que ele não tá possuindo nenhum corpo. A mesma coisa vale com o Megumi, né? Ele tá dentro das sombras, que é o domínio inato dele. Então, velho, se tá atrelado à alma, eu sempre imaginei que era um domínio inato único para cada pessoa. Até porque quando o Sukuna está no corpo do Itadori, ele usa a expansão de domínio e a expansão de domínio dele. Ele não expande o domínio inato do Itadori. A gente nunca viu o domínio inato do Itadori, né? Mas ele não expande o domínio inato do Itadori. Ele expande o domínio dele, mesmo estando no corpo do Itadori. Porque se fosse algo, né? Se o domínio inato fosse algo do corpo,
cada corpo tem um domínio inato próprio, então o Sukuna, quando expandisse esse domínio, ia sair o domínio do Itadori, do corpo do Itadori. Mas não é isso, é o Santuário Malevolente sempre. A mesma coisa quando ele tá no corpo do Megumi. Não sai o Jardim das Quimeras, né? O Jardim das Sombras Quimeras. Sai o Santuário Malevolente porque é ele que tá expandindo na alma dele. Tá expandindo o domínio inato da alma dele. Agora, vem o nosso brother Yuta, expande o domínio inato que era pra ser dele, mas sai o Muryokusho. É algo a se pensar, cara. É algo a se pensar. Talvez... Vamos pensar, talvez o domínio inato esteja atrelado então à técnica, mas não faz sentido, porque se fosse isso, o Yuta ele poderia usar todas a expansão de domínio de cada técnica que ele copiou. Puta merda, velho. E pensando assim também, o Kenjaku, quando ele expande o domínio dele, não sai a expansão de domínio das maldições, né? Da manipulação das maldições. Sai, aparentemente, que sai a expansão de domínio da técnica dele, de transferência de corpo, né? Tanto que sai aquele bicho estranho, cheio de rosto de gente morta, e que pra representar os cadáveres que ele foi deixando conforme ele foi trocando de corpo. E ele pode escolher, aparentemente, a gente não tem confirmação, né? Mas aparentemente ele pode escolher uma das técnicas que ele herdou, né, dos corpos deles para ser o acerto garantido, como ele escolheu a antigravidade da mãe do Itadori. Se fosse de fato atrelado ao corpo da pessoa, ele não poderia expandir o domínio com o acerto garantido da técnica da mãe do Itadori. Então, cara, tá atrelado ao corpo sim, velho. E não é o cérebro também, né? Porque o cérebro trocou. Então, tá atrelado ao corpo não, cara. Tá atrelado à alma, sim. É a alma. Tá atrelado à alma. Mas como? Como o Yuta conseguiu usar o domínio do Gojo? Não dá pra saber, velho. Não dá pra saber. É aquilo. Pode ser, cara, que se a teoria de que a alma de um corpo morto é puxado para ele caso ele seja reanimado, se essa teoria for verdade e o Gojo estiver dentro do corpo ali dele mesmo, né, no caso, então é possível que o Gojo esteja deixando o Yuta usar o domínio inato dele. Porque, né, o Yuta não é uma presença maléfica pra ele. Não é o Kenjaku dominando o corpo do Geto, por exemplo. O Geto, obviamente, o Geto não queria. Jaco ali dominando o corpo dele no lugar dele. Agora, o Gojo, ele disse que tá tudo bem. Caso o Yuta dominasse o corpo, ele já conhece Yuta e sabe do plano. Então, imagino eu que se a alma do Gojo estiver ali, né, no domínio inato dele, ali no fundo do corpo ali do Gojo, ele não vai estar puto com o Yuta que ele dominou o corpo dele. Eu acho que não, velho. E a gente já viu que é possível ter o contato entre almas dentro de um corpo. A gente já viu isso acontecendo com o Itadori e o Sukuna. Então, cara, o Gojo estando a favor do Yuta ali dentro, o que impede eles terem tido um contatinho ali, um com o outro, dentro do corpo, e o Gojo ter deixado o Yuta usar o domínio inato dele, ou então o Gojo está usando de fato o domínio inato dele. Aqui é quem tá expandindo o domínio, no caso é o Gojo e não o Yuta, nessa página, né? É o Gojo e não o Yuta, e por isso tá saindo o Muryokusho e não a expansão do amor lá que o Yuta tem, porque é o domínio inato do Gojo. Pode ser isso, pode ser isso. Cara, as possibilidades são infinitas, velho, porque esse lance da alma, esse assunto da alma, né, da alma e do corpo em Jujutsu Kaisen, é um assunto muito vasto, cara. É muito vasto, tem muita coisa pra falar sobre isso, tem muita possibilidade sobre essas paradas e não foi muito bem explorado ainda. Eu acho que se o Yuta sobreviver com as técnicas dele, a técnica do Kenjaku e o assunto de almas dentro do mundo de Jujutsu vai crescer bastante. O próximo arco vai dar muita resposta pra gente, eu imagino, eu espero, cara. Porque é um assunto muito legal, eu queria muito ver mais disso no mangá antes dele terminar. Porque igual, a gente tem um livro, né? A gente sabe que o Itadori, ele sabe muito de alma. O Itadori, ele sabe muito sobre a alma, que ele leu o livro que a Yuki fez sobre alma. Então, o Itadori tem um vasto conhecimento em almas. A gente ainda não viu, mas ele pode passar esse conhecimento pra frente pra nós aí, até com o próprio Yuta, que tá com essa parada com a técnica do Kenjaku, que provavelmente manipula almas e tal. Além disso, a gente vai ver também como funciona de fato a técnica do Kenjaku, como que acontece a troca de corpo, se é realmente só a troca do cérebro, se tem alguma coisa com almas, se ele consegue absorver memórias e tal, ou se é de fato apenas mesmo a alma do corpo que volta para aquele corpo ali e fica no domínio inato dela. Então, quem já tem acesso às memórias e à técnica daquela pessoa, mano, as possibilidades são infinitas. Então, velho, deixa aí nos comentários o que você quer que eu fale em relação a isso. Manda sua sugestão aí, manda sua ideia em relação às almas, né, e todo esse assunto de Kenjaku e tal, que eu vou gravar sim, porque tem muita coisa pra falar, velho. Tem muita coisa pra falar. Aguardem no canal que vai sair mais vídeos sobre esse assunto também. Então é isso, rapaziada. Não esquece de passar lá no Discord, o convite tá aí na descrição, pra vocês poderem entrar no Discord e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, conversar comigo lá, a galera é muito gente boa também. Tá muito da hora esse papinho lá. Vai rolar uns eventos doidos aí que vocês podem participar, então, mano, entra lá no Discord e é isso. Tamo junto. Valeu. Falou.